A Rádio JSV apresenta Esporte por Esporte. Oi, gente, estamos aqui com mais um Esporte por Esporte na Rádio JSV e hoje eu tenho o prazer de entrevistar um cara que, poxa, acabou com o meu Corinthians uma vez aí, mas que é uma humildade em pessoa, um profissional exímio, Luciano Henrique. Lu, muito obrigada por você aceitar meu convite, viu, de estar presente aqui na rádio. Fala pra gente aí um pouquinho da sua carreira, um pouquinho de você. Poxa, Lu, eu que agradeço o convite. Quando você fez, né, aceitei prontamente, porque sei que é um programa bacana, um programa de muita audiência. Queria mandar um abraço a todos que estão aí nos vendo, pessoal da rádio JSV. E assim, Lu, puxa, eu sou de Taubaté, né? Você me conhece um tempo já, acho que uns 10 anos que a gente se conhece, né, Lu? Pra mais. E comecei minha carreira no futsal, né? No Taubaté Country Club, onde a gente... Lá no TCC mesmo? Lá no TCC. Hoje a gente é colega, eu tenho o prazer de tê-lo como profissional lá da gente, então só tenho coisas boas para falar. E eu trouxe ele aqui para ele falar para vocês. Então, comecei, né, futsal lá no TCC com o professor Paulo Eduardo, Paulinho Bianchi, né? Joguei por quase 10 anos, né, nas categorias de base do TCC. Depois passei por Volkswagen, Clube da Ford, né, no campeonato taubatiano de futebol de campo. Daí onde eu fui para o Taubaté, né, juniores do Taubaté. E ali começou toda a minha carreira, né, já num alto rendimento, né, do lado profissional. E com 17 anos eu já estava, com 16 para 17 anos, já estava no profissional de esporte do Taubaté, isso. Que legal, Lu. E naquela época, Lu, que ano que foi isso, mais ou menos? Isso, do TCC foi, eu estava com 10 para 11 anos, 88, 89, por aí. Joguei até uns 97, 98 no TCC, né? E já jogava no Taubaté, mas a gente jogava junto. Duplo, isso, jogava no juniores, infantil do Taubaté e já jogava no infanto. E o seu profissionalismo começou no Taubaté em que ano? Eu fui pro Taubaté, né, me profissionalizei em 96, mas em 95 eu já estava no profissional, né? Que legal. Já fazia parte do elenco. Meu primeiro gol com a camisa profissional do Taubaté foi em 96. Que legal. Eu tinha 17 anos. Campeonato Paulista? Campeonato Paulista, da Série A3. E ali a gente jogou com vários jogadores, que hoje o Gilcinho é o presidente, né, o Weber, vários companheiros que a gente... O Sandrinho, que faz parte da comissão técnica hoje do Taubaté, o próprio Gisiel, que é companheiro nosso de trabalho Gisiel, goleiro. Lá no TCC. E ali eu comecei minha carreira, Lu. Comecei a jogar, né, profissional, juniores. E em ano 2000 eu saí do Taubaté, eu fui pro Corinthians de Caçapava. Clube que era daqui do... E nem assim teve dó do meu Corinthians não depois, tive né? dó. Aí o pessoal fala assim, você jogou no Santos? Não, eu falei, joguei no Corinthians também, mas não é o grandão, é o meu filho mais pobre. O mais pobrezinho. Daí é onde eu fui o artilheiro do Campeonato Paulista, de uma divisão abaixo do Taubaté, né, a Série B1, e onde eu tive a oportunidade de ir para o Atlético Sorocaba, que foi um time que tinha acabado de ser adquirido por um norte-coreano milionário, né? E ali a gente trilhou Série A2, A3, fomos campeões, foi onde eu consegui jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista. Que legal, Lu. E quando você foi para o Santos? Então, quando eu fui para o Atlético Sorocaba, né, que a gente teve os acessos, títulos, né, no Campeonato Paulista, a gente ficou por 2 anos no Campeonato Paulista da Série A1. E nesses 2 anos eu tive a oportunidade de brigar na artilharia, né? Eu num time pequeno, brigar na artilharia com os times grandes. Robinho no Santos, Luiz Fabiano no São Paulo, Wagner Love no Palmeiras, e eu brigando na artilharia com esse povo todo. E ali que veio o interesse, né? Primeiro veio do São Paulo, em 2004, e o clube não me liberou, que eu tinha um contrato mais extenso. Mais extenso. E também o poder aquisitivo do Atlético Sorocaba, ele igualou as propostas que chegavam. Entendi. Só que no segundo ano, daí eu já vi na necessidade de alcançar um sonho, visibilidade, né? Um sonho também, né, Lu, de jogar numa equipe grande, no futebol brasileiro, mundial, e foi a oportunidade que eu tive para ir para o Santos. Que legal. Onde eu fiquei por lá por 2 anos, né, 2005, 2006 a gente foi campeão paulista,
Daí é onde depois eu fui para a Coreia do Sul, comecei a rodar um pouco. Daí você rodou um pouquinho. Isso. E deixa eu te falar, Lu, desde aquela época que você iniciou no profissional, essa parte de empresários e tudo mais, tem uma diferença daquela parte para hoje? Hoje o profissionalismo também está nessa parte de empresariado no futebol? Mudou bastante da minha época, sabe, Lu? Antigamente o empresário tinha 2 empresários fortes, pegava um Robinho da vida na minha época, pegava um garoto, né, que se destacava, e o resto eram ex-jogadores, amigos, né? Vou levar para tal time, tenho contato e tal. Hoje não, hoje já profissionalizou bastante, hoje tem cursos, né, da CBF para você fazer, para você ser um agente, né, de atletas de futebol profissional. Mudou bastante hoje, né, eu também estou na categoria de base do Esporte Clube Taubaté do Sub-15 e tenho contato com muitos, né, treinadores de outras equipes grandes. Hoje o garoto com 12, 13 anos já tem empresário. Então, isso que é a próxima pergunta. Os atletas de hoje, eles já têm essa possibilidade de ir logo na categoria de base, como você trabalha no Esporte Clube, trabalha no TCC, se você vê um garoto que tem potencial, você pode indicar? Isso tem essa facilidade? Tem muita essa facilidade. Acontece muito, né, Lu, por eu ter jogado, ter feito muitos amigos. Sim. Que vários estão no futebol ainda, na base, no profissional, e a gente tem a facilidade, né, de tem um garoto aqui que dá pra gente. E às vezes o empresário que tá assim não tem tanto acesso quanto a gente tem, né, pela amizade, né, isso que envolve. Mas hoje nos times grandes, né, tanto de São Paulo, mas do Brasil todo, hoje um garoto, se não tiver um empresário, é muito difícil entrar. Então, eu falo pelo voleibol. Hoje no voleibol feminino e masculino, a partir do sub-19 também já tem esse profissionalismo. E é muito difícil um atleta dar continuidade à carreira se não tiver alguém por fora. Como que é a confiança, a confiabilidade dos pais desses atletas para com esses empresários, de um clube pequeno como o Taubaté, como o TCC, com um empresário que vem e cata esse nosso talento e vai jogar. Como que é essa confiabilidade? A gente tem que estudar esse profissional, a gente tem que saber de onde ele veio. O que você indica, Lu? Com certeza, né, Lu? Acho que em todas as áreas, né, não só no futebol, mas em todas as áreas, tem os bons e os maus profissionais, né? Claro que eu, como pai também, assim, venho eu falo pelo seu filho mesmo, seu filho é um craque, que, né? Joga, o Gui joga também. O empresário tiver interesse, né, em uma proposta, chegar para ele, com certeza eu vou procurar saber o histórico todinho, porque queira ou não queira, eles vão primeiro no garoto para depois Só que daí está o olhinho, né? Vem os números, vem tudo. Os números, são coisas que seduzem, às vezes, na maioria das vezes não é verdade, né? É uma ilusão que até aquela coisa, até do sub-15 já tem já está mais perto do profissional ali, né? 17, molecada, mas para baixo não. Mas ali a porcentagem que vai chegar no profissional é muito pequena. Então, isso que é uma das perguntas. A dificuldade em programar uma carreira. Você começou a jogar com 10 anos. Para a gente ver um talento como você alcançar o profissional, assim, de 100 garotos, quantos consegue, Lu? Puxa, Lu, de 100, eu acredito que 2, 3. 2, 3. Então igual o vôlei. Eu falo pelo vôlei mesmo. E é muito ainda, viu? É muito, né? Mas essa dificuldade se dá pela dificuldade de encontrar bons empresários, de bons olheiros, né? Porque eu sei também, antes tinha olheiros, né? Que tinha os clubes que pagavam para os empresários, para pessoas irem nos jogos, irem nas peneiras e tudo mais. É essa dificuldade ou é a dificuldade que tem muita gente boa mesmo? Como que é? A concorrência em si é muito grande, né? Hoje, puxa, como eu falei para você, eu trabalhei na Coreia do Sul, lá a gente falava para eles lá que quando nasce aqui no Brasil a gente dá bola, eles não acreditavam. Assim, poxa, dá bola pro moleque. Que não, a concorrência é muito grande. Todo mundo que às vezes é o sonho do pai, o filho é bom jogador, mas não quer ser aquilo. E é o sonho do pai. O pai vê o sonho dele no garoto, né? O sonho do garoto. Então, e assim, é muito ilusório, porque no futebol em São Paulo, onde nós vivemos, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, né? São as equipes grandes. Tem umas 5, 6 equipes do interior que têm uma estrutura para... Bragantino, que é Red Bull, Mirassol, Santo André. O resto não tem estrutura
para aguentar, que nem um moleque vai morar numa concentração de um time do interior. Ele não tem as mesmas coisas. Então, igual aquele tragédia que aconteceu no Flamengo lá, a estrutura que os garotos ficavam de 14 anos. E Flamengo, falando de Flamengo. Né? A gente está falando de campeão mundial, campeão brasileiro, né? E a gente viu que o acidente, infelizmente, a estrutura não era ideal para uma categoria de base. Então, isso a gente falando de Flamengo, que é uma potência. Mas a gente vê aqui os garotos do São Paulo, eles moram no CT de Cotia. Tem tudo, eu tive a oportunidade de conhecer, tem tudo de melhor lá. Mas vai saber se o Nacional não tem isso. O moleque mora debaixo da arquibancada, às vezes come alimentação, é salsicha, frango. Chega numa fase, o moleque fala assim, não quero isso mais na minha vida, não. Então, tem várias dificuldades, né, que vão passando. Isso que eu ia perguntar para você, essa transição, né, de uma categoria para outra, engloba vários setores. A gente até estava conversando, Lu, na nossa época, eu também fui atleta profissional de vôlei, os treinamentos, tudo era diferente, né? Hoje a gente dá valor a coisas que antes nós não dávamos. O que você acha que engrandeceu nesse método de treinamento? Alimentação, fisioterapeuta, esse plano multifuncional nas equipes engrandeceu o trabalho? O que você acha? Com certeza, eu acho que o próprio profissionalismo, né, mudou muita coisa. Na nossa época, né, falando de futebol, era o treinador, preparador físico, preparador de goleiro, massagista e só. Falando de profissional, tinha um auxiliar técnico e olha lá, e hoje, antigamente o auxiliar técnico fazia tudo, a parte de análise de desempenho, ia assistir jogo, fazia tudo no papelzinho para entregar para o treinador. Hoje uma comissão técnica de uma equipe tem 15, 20, tem a parte de fisiologia, tem a parte, né, aumentou a nutrição, né, e antigamente a gente não tinha isso. E como a gente conversando em off aqui, né, depois com 30 e poucos anos que eu já estava, né, quase no fim de carreira, aí que eu fui descobrir perceber que se eu tenho importância, se eu tenho uma fisioterapia no clube, não é só para quando eu machucar que eu vou lá me cuidar. Né? Eu posso chegar meia hora antes, uma hora antes, fazer uma prevenção, né, que a gente estava conversando do próprio proprioceptivo, que é muito importante, previne as lesões hoje de joelho e tornozelo. Sim. E assim, hoje tem esse mundo de informações para os atletas, se realmente ele focar e querer chegar, com certeza o caminho vai ser mais tranquilo. E dá para prolongar a carreira. A carreira, com certeza. A gente tem o Zé Roberto aí, né? Sim. Poxa, 44 anos, estava jogando e... touro. O exemplo mais, né, fera aí é o Cristiano Ronaldo. Ele sai dos jogos, faz a treina parte em casa, treina regenerativa, né? Em casa, chega no outro dia, o cara tá inteiro já para... E uma coisa bacana, Lu, que você falou também, os profissionais de hoje, eles têm muito mais acesso, né? Para quem não sabe, o Luciano é ex-jogador, hoje ele é estudante de educação física, né, Lu? Isso. Ele é técnico das categorias de base do Esporte Clube Taubaté, fez cursos da CBF, né? Que daí te qualifica para ser técnico, né, de futebol. De base, isso. Mas o quanto de informação que hoje nós temos, o profissional tem, mas na nossa época não tinha, né? Eu tive bons profissionais, mas eu via que o acesso, comparando, é um pouco difícil, né? Então, eu acho que também vai do profissional querer se qualificar, né? O que você acha? Com certeza, hoje tem várias ferramentas, né, Lu? A gente vê aí a internet. O cara abre para usar para coisa boa, o cara tem muitas coisas bacanas. Na nossa época, puxa vida, a gente para saber a tabela do campeonato chegava na quinta-feira, porque não tinha, o cara tinha que ir lá na federação para buscar o papel. E os métodos de treinamento eram completamente diferentes, era um método muito doido, era o que todo mundo fazia na época, mas as coisas vão mudando, né? E hoje a gente tem várias ferramentas aí na internet, como, né, esse curso que eu fiz da CBF, é um curso cansativo, né? É um curso que você fica 12 dias lá dentro da federação. Mas se qualifica a você ser um técnico de futebol. Mas daí eu falo para você, a importância da faculdade de educação física, até que a gente conversou, a parte de fisiologia, a parte de você aplicar uma metodologia de treinamento, a parte de aprendizagem motor, a parte de didática. Porque, Lu, a gente ser atleta é uma coisa, a gente ser professor da modalidade é outra. O que você me diz? É completamente diferente, né? Poxa, eu quando parei de jogar futebol, falei, caraca, que eu seja treinador, ser empresário e tal, mas eu gosto, assim, principalmente trabalhar com crianças, assim, né? E você tentar ensinar, fez bons amigos, né? Muitos, né?
E assim, eu acho muito bacana o que eu aprendi nesses quase 20 anos de profissional, né, de atleta profissional de futebol, passar para um garoto, eu acho muito bacana. Mas só que não é só eu joguei, vou lá ensinar. A gente tem que estudar isso, como ensinar, como tem os métodos para a gente ensinar, né? E sabe o que é bem bacana que a gente estava conversando? Por exemplo, você é um atleta, eu sou outro. O técnico chega e dá um esporro em você. E chega em mim, ele passa a mão na cabeça. Você vai olhar, poxa, mas fala com ela desse jeito. Mas aquilo que você me falou, tem diferença de comportamento, né? Diferença, porque no vôlei eu acho que são menos atletas, né? No futebol um elenco vai 30 e poucos atletas. E cada um de um jeito. Um mais doido que o outro, um mais tranquilo. Daí você vem, dá uma dura em um, daí, só que nesse você precisa dar dura. Porque se você não der dura, ele não vai... Ele descamba, né? Se não der aquela dura, ele não vai render, não vai... Só que no outro, você não pode dar a mesma dura, você tem que chegar de boa, porque já tem a reação diferente. Isso que a gente aprende muito, né, na escola, na educação física agora, né, no curso de educação física que eu estou fazendo. Eu estou apaixonado, estou gostando muito. Legal. E espero, falta pouco aí, 3 semestres, se Deus quiser, para eu me formar. E espero continuar estudando, sempre estudando. Olha, isso é um exemplo, porque muitos ex-jogadores, né, o pessoal fala, poxa, mas aí ex-jogador já começa a ser técnico. Não, muitos deles se preocupam em se preparar, fazem, todos para ser técnicos de equipes têm que fazer o curso da CBF, mas não são todos que têm essa visão de se preparar no inteiro, né, Lu? É aquilo que eu falei para você, né, Lu? A gente... quando jogava, a gente era comandado, né? Mandava a gente fazer, a gente ia lá, fazia, treinava, preparava, mas agora a missão de comandar, né? De gerir um grupo é completamente diferente. E querendo ou não, quando a gente se fala de futebol, de categoria de base, a gente está lidando com o sonho da garotada, né, Lu? Exatamente. Que a maioria ali quer ser jogador profissional. E eles veem, o professor dele, um ex-craque, então para eles deve brilhar o olho, né? Como que é? E é assim, Lu, puxa, quando eu comecei em 2017, eu peguei sub-11 e sub-13 do Taubaté, né? E não tinha nada, competição nenhuma. Fazia um tempo que não tinha competição. Daí a gente montou, vamos fazer uma avaliação, peneira. Tinha que escolher 30, 28, 30, tinha 100 e poucos garotos. Ai, corta o coração. E os pequenininhos é pior ainda. E como que você vai falar pra ele? Puxa, você não passou. Olha isso. Daí o garoto sai chorando. Eu falei assim, não vou querer mais ser treinador não. Só que daí você vai vendo, você vai conversando com o pai, com a mãe, a gente vai dando vários exemplos de atletas que... o Cafu foi campeão mundial, levantou a taça lá, foi reprovado em 10 peneiras, a gente vai tentando... Ronaldo, Fenômeno, passou em várias peneiras aí. A gente tem que ter aquele jogo de cintura, porque difícil, né? Às vezes, puxa, não é da vontade nossa, assim, mas às vezes, dependendo do jeito que você falar com um garoto, ele pega trauma, nunca mais ele quer jogar futebol. Nunca mais, ou seja, por isso que os profissionais têm que ter todo um preparo, né? Estudar. Não é simplesmente chegar lá, tem que saber passar a informação, saber passar a negação, né? Porque tem a alegria de ser aprovado e também tem a tristeza de ser reprovado. Reprovado, né? exatamente. E aquilo que você falou, muitos craques não passaram na primeira, mas foram tentando, foram né? perseverando, acreditando, e chega uma hora que se tiver qualidade, se acreditar, né, e quer chegar lá, consegue, eu acho que... Lu, e dá pra gente falar que o professor Luciano, a gente vai vê-lo em um grande time de profissional? Como que você vê a sua carreira como técnico de futebol, como um profissional no futebol profissional mesmo? Hoje eu já me imagino, sabe, Lu, sendo treinador de futebol profissional, né? Até já tive proposta de voltar para Recife, para pegar a categoria de base, assim. Mas, assim, eu me vejo fazendo as etapas, sem queimar etapas. Eu peguei sub-11, sub-13, agora estou no sub-15. Eu me vejo aqui em Taubaté pelo menos por mais uns 4 anos, pegar um sub-17. Depois sub-20. Sub-20, uma copinha São Paulo, para pegar, né, aquela bagagem e tal. Para dar tempo também para eu terminar meus estudos, né? Para quando chegar na fase a pegar um time profissional, já esteja com os estudos tudo pronto, tudo certinho. Mas eu tenho esse sonho de um dia comandar uma equipe grande. E o próprio Taubaté, acho que o meu primeiro sonho é comandar o Taubaté como profissional. Depois, com certeza, vai abrir outras portas, mas eu tenho
essa vontade, né? E está se preparando para isso. E preparando, né? Eu não quero queimar etapas. Tem muitos que já... Não é que queimam etapas, ele teve oportunidade, teve amigos meus que jogaram comigo, são mais novos que eu, já estão treinador profissional já. Mas eu quero, né, sentir, ter esse gosto de comandar os garotos, tal, até chegar no profissional. Que legal, Lu. Lu, muito obrigada, viu? Foi um prazer esse bate-papo com você. Eu já tenho a sua amizade há muito tempo, agora somos colegas profissionais. Isso. E eu tenho aqui orgulho em ver você se especializando, apesar de já ser um craque, né, uma estrela conhecida no futebol brasileiro, mundial, ter essa humildade de se preparar, de ver a importância de estudar, para você abrir portas para novos talentos, novos profissionais. Então, meus parabéns e muito obrigada. Ô Lu, eu que agradeço, como eu falei, fez o convite, prontamente já aceitei, porque sabia que ia ser uma conversa bacana, uma conversa gostosa. E quando precisar, estaremos aí, tanto aqui, batendo um papo, quanto no clube, sabe que pode contar comigo. Tamo junto. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um Esporte por Esporte. A gente se vê aqui na Rádio JSV.